E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sábado passado eu assisti esse filme, né, chamado Baby Girl, da diretora Helena Ryan. Ela produziu também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É essa diretora aqui, ó. Ela também fez o filme Morte, 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 que é muito bom. E o Extinto. O Extinto ainda não vi, vou ver. Conta a história, né, da Nicole Kidman, que é uma CEO, e encontra um estagiário que ela começa ali uma relação de dominância, né? Isso que aconteceu no filme, existe uma possibilidade de acontecer? Sim, existe a possibilidade. Porém, a probabilidade disso acontecer na vida real é muito baixa. Por que isso? Porque é muito difícil uma CEO se interessar por um estagiário. Ah, mas se ele for giga shed e tal, cara, qual é a quantidade de estagiário que vai ser giga shed? É muito baixa. Então, o filme parte de uma premissa de uma inversão de valor. Você não tem lá os 50 tons de cinza? Que você tem um CEO em que uma mulher comum se interessa por ele, se interessa por ela e tem aquela dinâmica? Tá, isso daí tem mais chances de acontecer do que ao contrário, de uma CEO querer ficar com um cara com um cargo mais baixo. Muito difícil. Mas a premissa é interessante, né? Por isso que é um filme. E geralmente a A24, ela dá umas invertidas no papel, que é interessante. O filme é bom por causa disso, né? Você tem uma mulher de alto status, CEO, super bem sucedida na carreira, e um cara estagiário começando a vida, né? Ele é bonito sim, mas não é nada demais também, né? Ele tá ali entre um 7, 7,5. Eu considero, né? Mas ele é alto e tal. Mas é um jovem, entendeu? Mas qual que é a chance desse jovem conseguir ficar com a CEO? É muito baixa. Então, eu mostrei aqui os filmes que ela fez. Aqui tem um elenco, né? Ela ganhou de melhor atriz no Festival de Veneza, né? Aí o elenco tem a Nicole Kidman, o Harris Dixon, né? Que faz o papel do estagiário. O nome dela é Samuel, o nome dela no filme é Romy. Aí você tem o Antônio Bandeiras, que é o marido dela, e a Sophie White, que é essa menina que é meio que a puxa-saco dela, que é a assistente dela. Ela fica elogiando o cabelo dela, a postura dela e tal, que ela quer subir de cargo, né? Então ela pratica aí o puxa-saquismo. E você tem essa dinâmica aí dos dois, o filme é sobre isso, né? De um jovem que consegue dominar uma CEO. Consegue colocar a CEO, uma mulher mais velha, empoderada, em uma situação de submissão. Então é sobre isso o filme. Então você tem a Nicole Kidman fora da empresa, ela é uma mãe, né? Uma mulher bonita até para a idade dela, toda botocada, cheia de procedimento, que geralmente essas CEOs vão ser assim. A dona da minha empresa é assim também, tem o cabelo top, a pele top, porque ela faz vários procedimentos. E a vida dela fora da empresa é uma vida pacata. Ela é casada com o Antônio Bandeiras, né? Ele é um diretor de teatro. E ela tem aquela vidinha ali monótona. No começo do filme, logo na abertura, ela tá transando com ele. E ela tem um super orgasmo. E ela deita, ele chama ela de amor, fala que ama, ela fala que me ama. Logo depois, a seguida, ela vai, abre o laptop e começa a bater uma siririca. Porque ela não conseguiu gozar, ela tava fingindo, né? Então você já tem essa premissa. De um lado, uma mulher empoderada, super bem sucedida, CEO, super rica e bajulada. E de um outro, você tem uma satisfação na cama, sem nenhum tipo de desejo pelo marido, uma atração negociadaça para manter aquela vida de aparência entre filho e carreira, porque o nome dela é muito forte. Ela tem medo, né, de perder isso daí que ela tem com a família. Só que uma super insatisfação sexual. O que lembra isso, vocês, rapaziada? Lembra que eu falei? E esse tipo de relacionamento, depois dos 35 anos até os 45 anos, existe essa dinâmica que a mulher, ela vem perdendo interesse e ela quer viver esse restinho do mercado sexual. Lembra que eu falei isso daí? Basicamente é isso que ela tá passando. Ela não tem muita atração no marido e ela quer viver essas experiências. Só que, para ela viver essa experiência, possivelmente ela vai querer ficar com alguém que é o extremo oposto do marido. Que é mais dominante, mais inteligente, mais alto, mais musculoso. E é aí que ela se depara com o personagem do Harris Dixon, que é o Samuel. O que acontece? Logo na primeira cena que ela conhece ele, um cachorro vem na direção dela, na calçada, e ele chama, dá um assobio, chama o cachorro e controla o cachorro. Aí ela já vê uma dinâmica que ele consegue controlar uma situação adversa. É isso que passa a metanarrativa, né? A narrativa é o cachorro vem em cima dela, ele, tipo, dá um estralo, chama ele, o cachorro vai, ele dá um biscoito pro cachorro, o cachorro é controlado.
Depois que ela entra na empresa, uma funcionária dela começa a explicar sobre o programa de estagiários, né? Nesse programa de estagiários existe um sistema de mentoria. Aí nesse sistema de mentoria, você consegue escolher qual pessoa que você quer ser mentorado. Aí ele vai lá e escolhe ela, mas só que ninguém escolhe ela. Você já tem uma percepção que ele é audacioso, entendeu? Tipo, caramba, ele escolheu a CEO. Só que ela não iria, né? O nome dela só tá ali por média. Aí ele vai tomar café lá dentro de um refeitório que ia de pegar café. Ela vai lá conversar com ele. Aí ela vai e pergunta, como que você fez pra controlar o cachorro? Aí ele fala, eu dei um biscoito pra ele. Aí ele troca mais meia dúzia ali de frase e no final ele fala assim, você quer um biscoito? Pum. Aí já dá um estralo nela. Ali começa a dinâmica. O que eu queria explicar pra vocês, cara, que esse tipo de cara, que é o personagem do Samuel, pra quem assistiu o filme, é um tipo de pessoa, um tipo de personalidade que você não aprende. Você nasce assim. Isso é um dom que você tem de conquistar a mulher. Como é o Mystery, como é o Big Pimp. Ele escreveu o livro também lá, né? Que ele era um cafetão. Isso aí você nasce, você não aprende isso daí. É os puas, né? Você pode aprender alguma coisa, alguns joguetes ali verbais, abertura, conforto, tá ligado? Essas paradas que você sistematiza a conquista. Só que ele é assim natural, ele é calibrado natural, entendeu? Ele já soltou uma frase ali que desequilibrou ela, porque ela é uma mulher que ela tá passando por isso, ele sente. Essas pessoas que tem esses artistas da sedução, você pode perceber até em filme, então na vida real, esses golpistas do Tinder, ele tem uma percepção da mulher que é muito diferente da gente. Somos comuns. Eles conseguem entender ali e jogar o jogo do flerte ali e conseguir manipular a pessoa para o que ele quer, né? É assim que os golpistas fazem, rapaziada. Então ele já jogou ali aquela frase, você quer um biscoito? Pum, já jogou no subconsciente dela. Entendeu? Aí vai passando o tempo, o que acontece? Lembra que eu falei lá do sistema de mentoria? Ele escolheu ela e ela falou que só tinha 10 minutos pra conversar com ele ali. E ali dentro da sala, teve algumas coisas antes disso, ele conseguiu seduzir ela. Como? Calibragem. Ele é muito calibrado, ele sabe usar as palavras, ele chega perto dela, depois sai. Essa dinâmica de estica e puxa, ela fica doidinha, rapaziada. Ela fica doidinha pelo moleque, cara. Impressionante, mano. O moleque é muito zica nessa parte de seduzir. Ah, mas ele é Shed. Sim, cara, mas nem o Shed consegue ter um talento tão alto assim. Por isso que eu falo, isso aqui é raro de acontecer. Probabilidade muito baixa. É muito impossível você ter essa inteligência pra lidar com mulher, cara. Ele manja de pegar mulher, essa é a verdade. E no filme é muito claro isso. Muito claro. Ele é audacioso, logo no começo ele faz uma pergunta lá, e ele confronta ela, ele não trata ela... sabe qual que é a verdade? A verdade é que ele se vê acima dela. Sabe como ele se vê? Cara, ela é uma mulher velha que precisa de diversão. É assim que ele vê ela. Enquanto todo mundo vê ela como uma mulher foda, e SEO, que se deu muito bem, ele vê ela como uma mulher velha que precisa de diversão. Ah, ela quer diversão, ela quer curtir o momento. Ele se acha por cima, e isso é muito atraente pra mulher, rapaziada. A mulher não gosta de se sentir por cima, igual o marido dela, né? Aí o que ele faz? Ele já dá o endereço de um hotel zoado, de um pulgueiro, né? Tipo assim, isso daí também é intuitivo. Tipo assim, a dominância é assim, você vai fazer o que eu quiser. Não é tipo isso? Você vê esses caras, esse CEO que vai naquelas casas de dominatrix. Tem até na Vila Madalena, tem uma dessa daí. E é um bagulho sujo, zoado, de corrente, porque eles querem se sentir dominado. Porque ele já exerce essa dominância na vida dele, né? Já tem autoridade, já é respeitado, tem muito puxa-saco. Então ele quer ser submisso pra alguém. Tem esses caras que tem essas brisas, rapaziada. Tem lá na série do Billions, um delegado que é assim lá. Não lembro direito, eu sei que ele tinha uma dominatrix, né? Acho que era até a própria mulher dele que fazia a escolha. Então ele faz essa proposta, né, pra ela. E ele leva ela pra esse hotel furreca e sujo. E ele vai lá, cara. Juro por Deus, ele vai com moletom, um Adidas Samba, 2 balinhas e fala pra ela, fica de 4. Ela vai e fica. Fica na parede. Ela vai lá e fica. Ele começa a dominar ela, entendeu? E não vai achando que ela não tá gostando não, rapaziada. Ela tá gostando. Ela tá se sentindo muito atraída. Ela tá jorrando por baixo. Tá uma cachoeira ali debaixo da saia dela. Só que o que acontece?
ela também tem aquela visão de, mano, o que eu tô fazendo? É esse confronto que deixa ela atraída, entendeu? Olha o que ele tá fazendo comigo, eu nunca me senti assim. Toda essa dinâmica de mulher empoderada, foda, dominadora, cai totalmente diante dele. Um moleque novo, desenrolado. E ele faz exatamente o que ele fez com o cachorro na primeira cena. Ele chama ela e dá a balinha pra ela, né? Aí o que acontece? Ao decorrer dessa dinâmica lá no quarto, né? Ele coloca lá no chão, masturba ela e ela tem um orgasmo muito forte, né? Ela adorou ter essa sensação. Ou seja, já está estabelecido e ela vai trair o marido com ele nessa dinâmica. Não é uma traição normal. Ela quer essa dinâmica. Ela quer ser dominada. Ela quer praticar o BDSM, mas não o BDSM que você marca a pessoa, que você bate na pessoa, que a pessoa sente dor. Não. Ser dominada no psicológico. Deita, levanta, vai ali. E ele consegue, ele é muito calibrado e deixa ela doidinha. No decorrer do filme ali, quando a vida fica mais normal, eles têm um happy hour lá e ela vai tomar um drink que eu acredito que seja tudo ali na empresa, que tem um bar lá. Ele entra lá e o que ele faz? Ela tá sentada lá junto com a amiga. Ele fala pra um cara levar um copo de leite lá pra mesa dela. O que significa o copo de leite? Se ela beber, é porque ela tá muito envolvida com ele. Quer dizer isso. Eu vou mandar um copo de leite na mesa dela, que é uma coisa inusitada. Você tá vendo como ele é audacioso? Ele mandou um copo de leite pra dona da empresa. Isso mexeu no lúdico dela, rapaziada. A mulher, ela tem muito essas paradas. Ele sabe disso. Entendeu? Ele mandou leite. Se ela beber, ela tá dando um sinal muito positivo e favorável a ele. E depois que ela bebe, ele vai embora, ele fala assim: boa garota. Ela já fica toda oriçadinha. Já fica doida pra quicar. E aí começa toda uma putaria no filme, rapaziada. Ele transa com ela lá no térreo, ele transa com ela lá no último andar, ele transa com ela na casa de máquina, ele transa com ela na rua, ele transa com ela na balada. Mano, ele faz de tudo com ela na cama. E ela traindo o marido e tendo uma vida normal. Até que acontece uma coisa inusitada. Ela chega em casa, adivinha quem tá sentado do lado da filha dela e do marido dela na cozinha. Ele. Ele fez isso de propósito. Porque ele sabe que se ele não gerar essas fortes emoções, toda essa dinâmica vai acabar. Porque o alfa, rapaziada, por que a mulher tem muita atração no alfa? Porque ele mexe muito no relacionamento. Ele faz coisas que ela não espera. Ele trata ela de uma forma que ela não espera. Uma hora ele tá super amoroso, outra hora ele não tá. E ele aparece lá na casa dela do nada, começa a trocar ideia com o marido dela e com as filhas dela. Ele diz que ele veio entregar um laptop. E ela falou, por que você não mandou um motoboy? Aí ele falou, não, porque tem coisas sigilosas, acharam melhor eu vir entregar. Tipo, confiança, né? Ela achou muito estranho aquilo, coloca ele no carro e fala assim, você não vem mais na minha casa. Você não mistura as coisas. O meu marido não tem nada a ver com isso. Aí ele fala assim, eu só vim entregar o laptop. Ou seja, ela deu uma bronca nele, né? Essa dinâmica muda, porque ela tá numa situação de poder. Ela dá uma ordem pra ele, você não vem mais na minha casa. Sabe o que ele faz? Ele tira a validação. Exatamente o que eu falo nos meus vídeos. Ele tira. Ele fala assim, abre a porta que eu quero descer. Ou seja, ele rompe com ela. Você tá me tratando do jeito que eu não quero, eu vim aqui trazer o notebook. Não tem nada demais, eu vim trazer. Ela fica em choque, né? Porque ela pensa que ele tá achonadinho. Ele fala, não, me tira daqui. Eu quero sair. Abre a porta do carro. E ela não abre, aí ela começa a reverter. Aí ela tá entrando no looping que eu falo. Que é o looping da pepeca sagrada, né? Ela vê que o cara tá escapando, ela vai mais de encontro ainda. Ela podia falar assim, foda-se, você veio na minha casa, eu não gostei, é isso mesmo, quer ir embora, pode ir. Na minha casa você não aparece mais. Só que isso é muito masculino e as mulheres não aguentam fazer isso aí. Porque ela tá muito atraída por ele. Ele já plantou a sementinha já do tesão e do fight, da diversão na cabeça dela, ela não quer parar. Mas na verdade ele fez isso pra manter o jogo online, rapaziada. Não adianta você querer chamar a mulher pra andar de elevador toda hora. Uma hora vai cair. Aí o que ele faz? Aí ele se afasta totalmente dela, cara. Ele fala que é melhor a gente parar por aqui, não quero mais. Ele, não. Aí ela vai e fica correndo atrás dele. Ele trampa, né? Ele trampa lá de estagiário. O moleque é zica. O moleque trampa lá de estagiário e depois ele trampa à noite de barman. Aí ela vai até o bar dele. Ele deixa ela sentada, manda o colega dele falar que ele não vai falar com ela. Mesmo na frente dela. Assim, ó, ele mandou você embora, ele disse que não vai falar com você. E ela olhando pra ele. Ela vai até o bar dele pra tentar reverter, porque ela deu uma bronca nele, né? Ele não gostou e ele saiu, ele tirou a relação. Ele tirou a validação, ele não fala mais com ela. Que é o que vocês têm que fazer quando sua garota não estiver te tratando bem. Você tem que tirar a validação. Aí ela começou a correr atrás. Então quando a mulher corre atrás, o tesão dela fica lá nas alturas. Aí ela chama ele
pra ir numa sala pra trocar ideia. Aí ele vai, né? Aí ele fala assim, o que tá acontecendo com a gente é consensual, eu só fui realmente entregar o laptop, você entendeu mal. Aí ele põe a mão entre as pernas dela e fala assim, você vai fazer o que eu mandar. Aí ela, eu vou. Ela programa outro encontro, só que num hotel melhor e mais luxuoso, né? Aí ela vai lá toda arrumada. Que é nessa parte aqui. Também ele deita aí, manda ela tirar a calcinha, manda ela se virar, manda ela ficar de pé, faz ela de gato e sapato e tem aquela relação top. E aí, rapaziada, o filme fica nessa dinâmica de ele comandar ela ficar totalmente atraída por ele, ficar transando com ele em vários lugares. É uma chucharia do caramba, os dois, em vários lugares, e ela adora, ela tá vivendo assim uma experiência muito diferente, porque ela tem muito a perder, e isso se confronta, né? É uma dinâmica de tesão, loucura, com perder o casamento, perder sua posição no mercado, porque imagine as feministas, rapaziada. Você não tem os predadores sexuais que ficam com as estagiárias? Ela tá numa dinâmica invertida. Só que nessa dinâmica não é ela que é a predadora. Na verdade, é ele que é o cara que tá numa posição de dominância, né? É ele, o estagiário. É muito complicado esse filme, porque ele inverte as posições. Aí, rapaziada, essa menina aqui, ó, começa a ficar com ele dentro da empresa. Essa moreninha aqui, que é a puxa-saco dela. Eles começam a se relacionar. Aí numa festinha da família dela, ele chega com ela, né? E ela odiou. E ela fala na frente dele assim, você é meu, eu não quero ver você com mulher nenhuma, você é meu. Porque avulsou nela os ciúmes, né? E ela derruba o copo. E essa menina aí percebeu que ele tava ficando com ela. Aí no decorrer do filme, ela faz uma chantagem. Se você não me der a promoção, né? Se você não fazer o que eu quero, eu vou contar pra todo mundo e pro seu marido que você fica com o Samuel, que é um estagiário. Ela faz um jogo ali psicológico. A Remy, né, que é a Nicole Kidman, desaba. Eu achei que ela tomou uma boa posição. Porque o que acontece? Agora ela tá totalmente fodida. Porque a menina sabe, se ela quiser explodir a imagem dela socialmente, ela vai conseguir. Então o que ela faz? Ela chega no marido, que é o personagem do Antônio Bandeiras, e conta. Conta tudo pra ele. Ele fica desolado. Falou que ela tinha muita atração em uma pessoa, só que ela não fala quem é, entendeu? Fala que ela tava traindo ele, que foi uma coisa assim, carnal, tal. Ele fica desolado. E ela vai pra uma casa de campo. Ela meio que separa dele, fica esse tempo afastado, vai pra uma casa de campo. E chama o Samuel, né? Aí o que acontece? Nessa casa de campo, eles têm relação, tudo lá, né? Eles ficam juntos, né, um tempo lá. Adivinha quem chega lá? O marido. Aí o marido lá tem uma crise de ansiedade, ele fica putaço, ele sai na mão com o Samuel, né? Briga, ele fica mal, uma crise lá de síndrome do pânico, né? Foi uma coisa muito louca que ele teve, parecia que era um infarto. Aí o Samuel vai lá e vai controlando ele lá, ele controla até o marido. Ele começa lá a falar como ele tem que respirar e tudo. E ele sai da casa lá, né? E fica os dois lá. A Nicole Kidman, né, que é a Remy, e o marido, né? E vai passando o tempo lá. Ela fica nessa casa de campo até que a filha dela chega e fala pra conversar com o pai dela depois de um tempo, né? E no final eles acabam voltando. O Samuel, que é o estagiário, vai trabalhar no Japão. Ela manda ele embora. E ela controla a situação, porque ela fez certo. Ela foi e contou pro marido. Então ela não tem muito a perder. Ela é a CEO da empresa. A menina, ela conseguiu subir o cargo dela. Ela conseguiu o que ela queria, então ficou elas por elas. O Samuel foi pra um lugar lá pra trabalhar. O Samuel não é apaixonado por ela, ele não quer que ela termine o casamento dela, ele só tava curtindo o momento. O moleque é um alfa, mas é um alfa psíquico. Ele nasceu com todo um psicológico pra lidar com mulher, cara. Ele consegue seduzir mulher. Tanto que ele vai em balada, ele já tava ficando com a moreninha dentro da empresa. O moleque é zica. Tanto que eles foram numa balada e a Remy pergunta assim: você faz a mesma coisa comigo que você faz com a outra mina, que é a moreninha? Aí ele fala assim: não, você é diferente dela. Cada pessoa entrega algo diferente. O moleque é zica. Ele tava tendo a chucharia monstra, né, com a Nicole Kidman, que é o que ela queria. Ele tava entregando o que ela queria. Já com a outra ele tinha uma vibe mais de namorinho, ia no shopping, que ele falava que ele gostava da versão dele com a outra mina. Aí o filme meio que fica nessas, né? Ninguém se deu mal. A menina que chantageou ela conseguiu subir na empresa. O marido conseguiu ficar com ela. Ele perdoou a traição, né? Ela explicou pra ele lá, ele perdoou.
E o Samuel foi trabalhar no Japão, na Kawasaki. Ela colocou ele, deve ser um cargo legal lá. E ele também se deu bem. Só que aí chega um cara da empresa e começa a falar que sabia da relação dela com o estagiário, né? E ela olha pra ele e fala assim: ninguém vai conseguir me dominar. Eu escolho as pessoas que me dominam e não vai ser você. Aí corta pra uma cena dela transando com o marido dela, com o Antônio Bandeiras. Ela tá ali tendo uma sensação muito de orgasmo, tal. Ela tá quase gozando. Depois entra pros pensamentos dela. O que que ela vê? Vou chegar lá, né? Chegar nos finalmente. Ela vê o Samuel com o cachorro. E ele, tipo, meio que treinando o cachorro, dando o biscoito, tudo lá. E ela tem um orgasmo imaginando essa cena de dominação. Ou seja, o filme mostra uma CEO de sucesso, super badalada, super empoderada, e ela em uma situação de extrema submissão, em que um estagiário coloca ela pra rebolar lentinho pro cria. Essa é a mensagem do filme. Uma CEO 50 a mais e se esbalda sexualmente com o novinho. Essa foi a mensagem. Considere esse filme nota 7. Provavelmente aí vai concorrer ao Oscar aí junto com Substância e com a Nora. Vamos ver o que vai dar aí no Oscar. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.